Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Seguindo com o show de Copa, no quinto episódio falando da seleção da Bélgica. Começando com algumas informações, vai para a sua 13ª Copa do Mundo na história, o melhor desempenho em mundiais foi na Copa de 1986 no México. A Bélgica naquela ocasião ficou na 4ª colocação, perdendo na semifinal para a Argentina de Diego Armando Maradona. Algumas curiosidades: conquistou a medalha de ouro no futebol nas Olimpíadas de 1920 em casa na Antuérpia, foi vice-campeã da Eurocopa de 1980 na Itália, perdendo na final para a Alemanha Ocidental, e nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 foi o melhor ataque ao lado da seleção alemã. Justamente falando das eliminatórias, vamos então à campanha da Bélgica para disputar a Copa do Mundo deste ano. Foram 10 jogos, os adversários, é verdade, não foram nada difíceis para a seleção belga, 9 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Invicta a seleção belga nas eliminatórias, com um ataque muito potente, com 43 gols marcados e apenas 6 gols sofridos. A diferença da Bélgica para as outras seleções foi tão grande que a seleção belga garantiu a vaga para a Copa do Mundo com 2 rodadas de antecedência, enfrentando a Grécia, vitória por 2-1. Pegando a escalação justamente daquela partida, podemos observar que o esquema tático utilizado foi o 3-4-3, com Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, no meio de campo o Meunier, Fellaini, Dembélé e o Carrasco, e no ataque De Bruyne, Mertens e Lukaku. Aí você deve se perguntar: ué, como é que o Eden Hazard não está na equipe titular da Bélgica? Naquela ocasião ele estava se recuperando de uma lesão no tornozelo, por isso ele começou o jogo no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Quem entrou no lugar dele foi o Mertens na equipe belga. É bom a gente falar da quantidade de bons jogadores que a Bélgica tem também no banco de reservas, como o Batshuayi, o Chadli, o Miralas e o Tielemans. Isso sem contar com o Witsel. Volante, pode até atuar como o segundo homem de meio de campo, que hoje joga no futebol da China. O treinador da Bélgica é o espanhol Roberto Martínez, de 44 anos, ex-jogador e que ficou mais de 20 anos na Inglaterra, seja jogando futebol ou treinando equipes. O primeiro time que ele treinou não foi necessariamente da Inglaterra, foi o Swansea City do país de Gales, mas que atua na Liga Inglesa de Futebol, a Premier League. Depois ele foi para o Wigan, onde conquistou a FA Cup, uma das copas do futebol inglês, em cima do poderoso Manchester City em 2013. Depois foi para o Everton, que disputa a primeira divisão da Inglaterra, e desde agosto de 2016 está à frente do comando da seleção da Bélgica, substituindo o antigo treinador Mark Wilmots, que comandou a seleção na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Um dos auxiliares de Roberto Martínez na Bélgica é o francês Thierry Henry, craque, que marcou época com a camisa do Arsenal da Inglaterra, é comentarista hoje na TV inglesa Sky Sports, é o segundo assistente da seleção belga, divide essa função com Graeme Jones. Para finalizar, falando do grupo da Bélgica na Copa do Mundo, o grupo G, a Bélgica está ao lado de Panamá, que vai disputar a primeira Copa do Mundo da sua história, da Tunísia, que volta a disputar o Mundial depois de 12 anos, e a poderosa Inglaterra. A ordem dos jogos na fase de grupos: a Bélgica vai enfrentar a seleção do Panamá em Sochi, na segunda partida enfrenta a Tunísia, e o último jogo joga contra a seleção da Inglaterra. Acredito que a seleção da Bélgica deve passar nesse grupo, ou em primeiro ou em segundo, para as oitavas de final. Acredito também que é uma seleção mais madura com relação a que jogou a Copa do Mundo de 2014 e que pode surpreender nas fases mais agudas da Copa do Mundo. Então, no ranking aqui do Show de Copa, coloco a Bélgica logo abaixo das favoritas, com 4 estrelas, mesma avaliação que eu fiz da seleção argentina. Vai depender, é claro, dos adversários que a Bélgica pode enfrentar a partir das oitavas de final, isso se avançar nesse grupo, e na minha visão pode até repetir o desempenho da Copa de 86 lá no México e chegar às semifinais na Rússia.
No próximo episódio, vamos falar da seleção brasileira. A nossa seleção, será que vai conseguir o Hexa na Rússia? Não perca no próximo episódio aqui do Show de Copa, levando os detalhes das preparações das 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo da Rússia neste ano de 2018. Valeu, galera! Aquele abraço!